Muito bem, pessoal, vamos agora ao estudo do regimento interno aqui da Câmara Municipal de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Pessoal, esta resolução está disponível no site da Câmara, mas eu preparei para vocês uma apostila esquematizada. Para melhorar o nosso estudo, eu tirei todas aquelas informações desnecessárias, como texto anterior de algum artigo, coisas desse tipo, e coloquei, claro, alguns mapas mentais e alguns quadros que vão ajudar a gente a entender de uma forma mais didática esse regimento interno, que é a norma talvez mais difícil de se estudar para este concurso, mas a gente vai ver nessa e nas próximas aulas que dá para entender o suficiente para chegar na prova e acertar as questões. Pessoal, inicialmente, o que é o regimento interno da Câmara? É uma norma elaborada pelos próprios vereadores que estabelece todas as regras de funcionamento da Câmara. Lá na lei orgânica do município, já tem algumas normas de funcionamento da Câmara, já tem as regras para aprovação dos projetos de lei, das emendas à lei orgânica e tudo mais. Esse regimento interno, ele vai explicar melhor como que vai funcionar, como que serão as sessões, como são as votações, o que faz a Câmara, tudo isso a gente vai entender com maior detalhamento aqui no regimento interno, e ele, claro, ele é bem maior do que a própria lei orgânica do município, trazendo muitas informações aí que podem aparecer na prova. Bom, pessoal, o artigo 1º, ele estabelece que a Câmara é o órgão legislativo. A gente sabe isso, né? Poder executivo é a prefeitura, poder legislativo é a Câmara de Vereadores. Os vereadores são eleitos em sufrágio universal por voto direto e secreto. Isso significa, esse sufrágio universal, que todos podem votar e ser candidatos a vereador, atendendo, claro, os requisitos da lei. E tem a sede aqui da Câmara, tem o endereço dela, né? Duvido que a banca vá perguntar qual o endereço da Câmara Municipal, mas de qualquer forma está aí. E ela funciona, então, também, ela pode funcionar também de forma itinerante. A realização de funcionamento itinerante da Câmara é o seguinte: as sessões normalmente são no prédio da Câmara, nesse endereço, mas ela pode, eventualmente, fazer reuniões em bairros do município. Bom, o artigo 2º traz as funções da Câmara. A Câmara tem a função legislativa, que é a função de elaborar as leis, como a gente vai estudar. Função de fiscalização externa. Essa fiscalização que a Câmara faz sobre as contas da Prefeitura, que é uma fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial. A Câmara também tem a função de controle, tem a função de assessoramento de atos do Executivo e também a prática de atos da administração interna, que seria uma função administrativa da Câmara Municipal. Então, a função do vereador não é só votar e aprovar projetos de lei. Essa é a função legislativa. Como a gente vai ver hoje, a Câmara tem outras funções também que ela vai desempenhar. Primeiro, a função legislativa, essa é bem fácil, acho que é bem fácil de se entender, que é deliberar por meio de leis e resoluções sobre todas as matérias que são competência do município, respeitando sempre as reservas constitucionais de União e Estado. Como assim reservas constitucionais da União e do Estado? A Constituição Federal diz, por exemplo, que sobre direito do trabalho, que sobre direito penal, somente a União pode legislar. Então, é claro, a Câmara Municipal de São Gonçalo não vai aprovar leis de direito penal nem de direito do trabalho, porque nenhum município pode fazer isso, porque isso é uma competência que está reservada pela Constituição para a União. Então é isso que é a reserva constitucional. É quando a Constituição diz que algum assunto somente a União, por exemplo, pode legislar sobre ele. Tranquilo. Então essa é a função legislativa. A função de fiscalização externa, para essa função, a Câmara vai contar com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, ou outro órgão que venha a sucedê-lo, hoje é o Tribunal de Contas. E aí o que é feito nessa fiscalização interna? O prefeito vai prestar contas todo ano, o Tribunal de Contas faz um parecer prévio e encaminha para a Câmara Municipal. Também há acompanhamento de atividades financeiras, orçamentárias e patrimoniais do município e o julgamento da regularidade das contas daqueles que administram dinheiro público aqui no município.
Essa é a função, então, de fiscalização externa. Tem a função de controle. Essa função de controle, ela tem um caráter político-administrativo e ela se exerce sobre prefeitos, secretários e diretores, bem como chefes de gabinete, bem como sobre a mesa do legislativo e os vereadores. A função de assessoramento. Aqui no assessoramento, a Câmara vai sugerir medidas de interesse público ao Executivo, mediante indicações. Por exemplo, tem alguma comunidade que está com um problema no seu saneamento básico, uma comunidade aqui do município. Aí o vereador vai lá na Câmara e ele levanta essa questão e ele diz, olha, eu acho que nós devemos solicitar à prefeitura que ela vá lá resolver o problema de saneamento básico deste bairro. Como é que ele faz isso? Ele faz uma indicação. Na indicação, a Câmara está sugerindo à prefeitura algo que a prefeitura pode fazer. Essa é a função de assessoramento aqui da Câmara. E a função administrativa é restrita à sua organização interna, ao seu funcionamento interno, regulação do seu funcionamento e estruturação e direção dos seus serviços. A função administrativa é a Câmara se administrando, porque a mesa da Câmara e o presidente que vão comandar a casa, eles vão organizar os serviços, onde é que vão trabalhar os servidores, quais setores que existem na Câmara, para a Câmara conseguir cumprir as suas funções. É isso que é a função administrativa, é a gestão da Câmara Municipal. As sessões da Câmara, exceto sessões solenes e itinerantes, que podem ser em outro recinto, elas têm por local obrigatoriamente esse endereço, esse imóvel destinado ao seu funcionamento. E é nula, não tem validade uma realizada fora dele. Então a banca pode perguntar, quais sessões que podem ser realizadas fora da sede da Câmara? As solenes e as itinerantes. Uma sessão solene é uma solenidade, como uma homenagem, por exemplo. E pode ter uma festa do município acontecendo em algum local e naquele local fazer uma reunião solene da Câmara. Podem fazer. E a sessão itinerante é aquela em que a Câmara vai a bairros do município ouvir a comunidade. Bom, na sede da Câmara, conforme o parágrafo 2º, não vão realizar atividades estranhas às suas finalidades sem prévia autorização da presidência. A Câmara de Vereadores ela tem uma finalidade, né? E naquele prédio da Câmara só devem se realizar essas sessões. Excepcionalmente, a presidência da Câmara pode autorizar que se use salas da Câmara, que se use o plenário da Câmara para outra finalidade, mas somente com autorização da presidência. Sem autorização da presidência, não pode usar a Câmara, os espaços da Câmara para outras finalidades. E nas sessões itinerantes, que é aquela que a Câmara vai até os lugares, o presidente vai convidar um representante do bairro que vai abordar temas comunitários. Um representante do Legislativo Estadual, que seria a Assembleia dos Deputados Estaduais, e um representante do Executivo Municipal, um representante da Prefeitura. E aí, na sessão itinerante, claro, a ideia é debater os problemas e a realidade daquele bairro, daquela vila, daquela comunidade em especial. Bom, sobre instalação. A instalação da Câmara, ela ocorre sempre no dia 1º de janeiro a cada 4 anos. Porque de 4 em 4 anos mudam os vereadores. E aí, a cada novo mandato, a cada nova legislatura, se faz essa instalação da Câmara de Vereadores. Então, de 4 em 4 anos, no dia 1º de janeiro, logo após as eleições municipais, nós temos a instalação da Câmara Municipal, onde os vereadores, prefeito e vice, vão tomar posse. Aqui está o compromisso que é lido pelo presidente, para que todos os vereadores, né, prestem esse compromisso ao assumir o mandato. Eu também nunca vi as bancas perguntarem o compromisso, então eu não vou ler com vocês aqui, vou deixar para vocês fazerem a leitura depois. O que eu já vi eles perguntarem em prova é o prazo que o vereador tem para assumir o mandato. É o seguinte, pessoal, se o vereador que foi eleito não aparece no dia 1º de janeiro, se ele foi para a festa de virada de ano, encheu a cara e não acordou, ele tem 15 dias para aparecer. Se ele não aparecer em 15 dias, ele perde o mandato. A não ser por um motivo justo. Claro, está doente, está internado no hospital, enfim. Agora, se o vereador não aparece no dia 1º de janeiro e não aparece dentro de 15 dias, ele perde o mandato, vão chamar o suplente para o lugar dele. No ato de posse, o vereador deve desincompatibilizar-se. Existe na lei
algumas incompatibilidades com o mandato de vereador. O vereador não pode estar num cargo na prefeitura, um cargo em comissão, por exemplo. O vereador não pode ser proprietário de empresa que recebe benefício do município. E se o vereador eleito está numa dessas situações, antes de tomar posse, ele tem já que desincompatibilizar-se, ele tem que parar de atuar nessas situações que são incompatíveis com o mandato de vereador. Bom, o artigo 5º prevê o seguinte: nessa sessão solene de instalação da Câmara, essa que acontece dia 1º de janeiro, de 4 em 4 anos, podem fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, um representante de cada bancada bancada do partido tal, bancada do outro partido, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara e um representante das autoridades que estão presentes. Por que isso está estabelecido aqui? Porque senão a sessão não acaba nunca. Imagina só, aqui já tem 5 que vão usar a palavra, sendo que é um representante de cada bancada, certamente vai ser mais de um, cada um utilizando por no máximo 10 minutos. É muito tempo que leva para isso acontecer. E se ao invés de um representante de cada bancada, eles dissessem que cada vereador eleito falaria por 10 minutos, a sessão do dia 1º ia acabar no dia 2 de janeiro, porque ia ficar enorme, não ia acabar nunca. Então, para ir mais rápido, o regimento interno estabelece essa regra. Nem todos os vereadores vão falar nessa sessão. Apenas um representante de cada bancada, o prefeito, o vice, o presidente da Câmara e um representante das autoridades que compareceram para acompanhar essa solenidade, essa sessão solene de posse. Bom, órgãos da Câmara. Aqui nós temos, então, o funcionamento da Câmara, começando pela mesa. A mesa é o principal órgão da Câmara. A mesa ela é constituída por vereadores. Nesse dia 1º de janeiro, os vereadores entre si vão eleger uma mesa. Na mesa, nós teremos um dos vereadores sendo o presidente, 3 vice-presidentes e 3 secretários. E eles que vão comandar a casa. Nós vamos ver, então, o que cada um deles faz na sequência. E essa mesa é eleita para o mandato de 2 anos e é permitida a reeleição. Professor, a legislatura tem 4 anos. Então, a mesa, no dia 1º de janeiro, eles vão eleger uma mesa para os 2 primeiros anos do mandato. Quando terminam esses 2 primeiros anos, é eleito outra mesa para os 2 anos finais. E quem estava na mesa nos primeiros 2 anos pode ser reeleito para os 2 anos seguintes, não tem problema. Então, o que eu tenho que saber sobre a mesa da Câmara? O mandato dela é de 2 anos, é permitida a reeleição e esses são os membros que fazem parte da composição da mesa. Pessoal, e se nessa eleição aqui para a composição da mesa der empate? Se der um empate de votos, porque quem vota aqui nessa eleição são os próprios vereadores. Se ficar empatado, considera-se eleito o mais votado no sufrágio universal. Como assim? O mais votado pelo povo. Não entendi, professor. É que os vereadores são eleitos, certo? Pois é. Vamos imaginar que o vereador mais votado pelo povo foi candidato a presidente aqui da Câmara, e a eleição a presidente ele ficou empatado com outro vereador. Como ele foi o mais votado pelo povo, ele vai ser o presidente, mesmo tendo empatado a votação. Então, o critério para desempatar uma votação na eleição interna da Câmara são os votos do povo na eleição direta. É isso que nós temos aqui. Muito bem, e aí nós temos então as atribuições, as competências da mesa. E é muito importante compreender e memorizar as atribuições da mesa, porque esse regimento interno ele vai dizer primeiro o que faz a mesa. Espera aí, quem que é a mesa? A mesa são todos esses vereadores aqui. O presidente, os vices e os secretários. Eles atuam em conjunto nessas atribuições da mesa. Depois, o regimento interno vai dizer o que faz o presidente, o que faz o vice, o que faz o secretário. E na hora da prova, a banca vai misturar o que cabe à mesa, o que cabe só ao presidente, o que cabe só ao vice e o que cabe só ao secretário. E a gente tem que diferenciar isso na prova para conseguir acertar as questões. Bom, o que vai fazer a mesa? Sob orientação da presidência, a mesa vai dirigir os trabalhos em plenário.
vai propor apresentar projetos de lei que criam ou extinguem cargos ou serviços da Câmara. Também propor projetos de resolução, dispondo sobre licença ao prefeito e vice-prefeito para se afastar do cargo, a autorização ao prefeito para se ausentar do município por mais de 15 dias. Sempre que o prefeito vai se ausentar mais de 15 dias, ele tem que pedir autorização para a mesa da Câmara. Julgamento das contas do prefeito, a mesa vai cuidar do julgamento. Criação de comissões especiais de inquérito, as comissões de inquérito, CPIs. Licença aos vereadores para afastamento do cargo. Discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, que é o orçamento da Câmara. Suplementação das dotações quando está faltando o orçamento. Apresentar até o dia 31 de maio do primeiro período de reuniões do último ano da legislatura a resolução fixando o subsídio e verba dos políticos para a legislatura seguinte. Como assim? Os atuais vereadores, quando estiver lá no último ano do mandato deles, antes da eleição, até o dia 31 de maio, eles vão apresentar a proposta de quanto que vão ganhar os que forem eleitos na eleição. É sempre assim, os vereadores, antes da eleição, definem quanto que vão ganhar aqueles que ainda não foram eleitos, prefeito, vice e vereadores. Também a mesa vai elaborar e encaminhar ao prefeito, até o dia 30 de setembro, a proposta orçamentária da Câmara ser incluída na proposta do município. Se essa proposta não for encaminhada no prazo, serão tomados como base de orçamento o orçamento atualmente vigente. E a Câmara também vai enviar ao prefeito até o dia 10 do mês seguinte, para fins de incorporar-se aos balancetes financeiro e sua despesa orçamentária relativa ao mês anterior, quando a movimentação do numerário para as despesas é feita pela Câmara. Também devolver à Fazenda Municipal, devolver aos cofres públicos da Prefeitura, no dia 31 de dezembro, o saldo do numerário que foi liberado para a execução do seu orçamento. Como assim? Tem um orçamento, todo ano a Prefeitura repassa um dinheiro para a Câmara. Na verdade, todo mês esse dinheiro vai sendo repassado. Quando chega no final do ano, o que tiver sobrado, a Câmara devolve para a Prefeitura. A Câmara não fica com aquele dinheiro que sobrou. O que estava no orçamento para a Câmara e ela não utilizou, ela devolve para a Prefeitura. Também, assinar os autógrafos dos projetos aprovados destinados à sanção e promulgação pelo prefeito. Opinar, dar opinião sobre as propostas de mudança nesse regimento interno. E convocar sessões extraordinárias. Uma sessão extraordinária é uma sessão extra, além daquelas sessões normalmente realizadas. E as funções dos membros da mesa cessarão quando ocorre posse da mesa eleita para o mandato subsequente. Por quê? A gente tem uma mesa eleita para 2 anos. Termina os 2 anos, entra outra mesa para os outros 2 anos do mandato. Quando a segunda mesa entra, os primeiros da primeira mesa param de funcionar. Renúncia, comunicada ao plenário e apresentada por escrito. Destituição, os membros da mesa podem ser destituídos, ou pela perda ou extinção do mandato de vereador. Dos membros da mesa em exercício, apenas o presidente não vai fazer parte de comissões. Nós vamos estudar hoje quais são as comissões da Câmara. Nessas comissões, os vereadores ficam distribuídos. Nós temos 27 vereadores, só que cada comissão vai contar com 3 ou 4 vereadores. É isso que é uma comissão. E aí a comissão estuda um assunto específico. E aí nas reuniões da comissão, só aqueles vereadores estão lá. Bom, esses vereadores que são membros da mesa, eles também podem participar de comissões. Vão participar. Só o presidente que não. O presidente da Câmara não vai fazer parte das comissões. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a eleição da mesa. A eleição para a renovação da mesa para o segundo biênio, porque a gente viu que a mesa é por biênio, né? Tem 4 anos de mandato, primeiro biênio, segundo biênio, a mesa atua. Bom, a eleição ela é sempre até o término do primeiro período legislativo do último ano do biênio. O último ano do biênio é o segundo ano, né? Porque chegou 1º de janeiro, primeiro ano do mandato, elege uma mesa para 2 anos. No final desse segundo ano, faz a eleição para o terceiro e o 4º anos, para o segundo biênio. A eleição da mesa ela é feita por maioria simples dos votos dos presentes, desde que estejam presentes, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara. Pessoal, relembrando algo que a gente já viu na lei orgânica, as maiorias são as seguintes.
Existe maioria simples, absoluta e de 2/3. O que é a maioria simples? É mais da metade do voto dos presentes. Então, são 27 vereadores. Vamos imaginar que hoje tem uma sessão e só estão 20 vereadores presentes. Para eu ter a maioria simples, eu vou precisar de 11 votos. 11 votos, que é mais da metade dos presentes. Quando algo é aprovado por maioria absoluta, eu vou precisar de quantos votos? Sendo 27 vereadores, seriam 14 votos, né? Com 14 votos, eu vou ter maioria absoluta. Ah, professor, mas tem sessão hoje e só tem 15 vereadores presentes. Eu preciso de 14 votos mesmo assim? Sim. A maioria absoluta exige sempre mais da metade do total de vereadores, não somente dos presentes. E a maioria de 2/3 é essa fração, que de 27, né, a gente chegaria ao número de 18 votos. Então, as coisas mais difíceis de aprovar vão exigir 2/3. Vai precisar do voto de 18 dos 27 vereadores. A absoluta vai precisar de 14, mais da metade do total. E as votações em geral são por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Bom, a eleição da mesa é feita por maioria simples. Mas para que aconteça a votação, tem que estar presente a maioria absoluta. Então eu preciso da presença de 14 vereadores para que seja votado. E dentre os presentes, por mais da metade dos presentes, se aprova a eleição da mesa. A votação vai ser aberta com o vereador votante falando o nome do candidato à presidência. O presidente que está em exercício vai votar. Quer dizer, aquele que é presidente da Câmara nos 2 primeiros anos, ele vota na eleição para o segundo biênio. E o presidente em exercício vai fazer a apuração do voto e vai proclamar quem venceu a eleição, marcando a posse da mesa para o primeiro dia útil do ano seguinte, do mês de janeiro. No caso de vacância de qualquer dos cargos da mesa, se faz eleição para preencher a vaga dentro de 5 dias. Se durante o mandato algum dos membros da mesa deixa a mesa, se faz uma eleição dentro de 5 dias para eleger um substituto. Caso não se realize a sessão ou eleição por falta de número legal, por não estar presente mais da metade dos vereadores, o presidente em exercício permanece na presidência e vai convocar a sessão todo dia, até que um dia tenha a presença mínima para fazer a votação e eleger uma nova mesa. Bom, artigo 12. Vagando-se qualquer cargo da mesa, ficando vago um dos cargos da mesa ou de vice-presidente, se faz eleição no expediente da primeira sessão seguinte para completar aquele biênio, para completar o ano. A eleição da mesa ou preenchimento de qualquer vaga é feita em votação aberta, observadas as seguintes exigências e formalidades. Tem que estar presente mais da metade dos vereadores, maioria absoluta. Se faz chamada de um por um dos vereadores que vão depositar a cédula da votação em urna própria. O presidente vai fazer a proclamação dos resultados, vai dizer quem ganhou. E em caso de empate, prevalece a situação que a gente já viu lá no artigo 6º, parágrafo 1º, que é aquele que teve maior voto popular, né? E proclamação pelo presidente em exercício dos eleitos e a posse dos eleitos. É possível a renúncia e a destituição da mesa. São situações que o vereador deixa de ocupar a função de presidente, vice-presidente ou secretário na mesa. Eu não estou falando do vereador deixar de ser vereador, ele continua sendo vereador, só que ele vai deixar de atuar como presidente, vice ou secretário. Essa saída da mesa pode acontecer por renúncia ou por destituição. A renúncia é quando ele não quer mais essa função. Um dos vereadores que está na mesa não quer mais exercer a função, ele vai renunciar à função na mesa. Se toda a mesa renunciar, eles vão encaminhar para o plenário essa renúncia coletiva. Pode ter a renúncia só de um membro individualmente, ou pode ter a renúncia coletiva. Se for só um, não precisa de deliberação do plenário. Ele só faz a renúncia e tudo certo. Quando é a renúncia total, o ofício vai ser levado ao plenário pelo vereador mais votado dentre os presentes. Bom, os membros da mesa podem também ser destituídos. A destituição é diferente da renúncia.
A renúncia, o vereador pede para sair da função da mesa. Na destituição, os outros vereadores representam para que ele saia. E você tem que cuidar com uma coisa. O artigo 16, ele fala sobre a representação para destituição, que é quando os outros vereadores acham que o vereador deve sair da função. Para isso, vai ser necessário o requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. Para propor a destituição de um membro, precisa de 1/3, ou seja, vai precisar de 9 dos 27 vereadores. Para aprovar essa destituição, aí precisa 2/3, aí vai precisar de 18 votos. Cuidado com isso. Para propor 1/3, para aprovar 2/3, uma pequena diferença entre os artigos 15 e 16. Aí vem o passo a passo, aquele acusado vai ter o prazo de 10 dias para se defender, e a comissão, no prazo de 20 dias, vai concluir pela destituição ou não, conforme o caso. Esses detalhes do passo a passo eu acho menos prováveis de serem cobrados em prova. O artigo 17 prevê que o membro da mesa que for envolvido nas acusações para ser destituído, ele não pode presidir nem secretariar os trabalhos, claro, porque ele está sendo julgado nessa destituição. Bom, na sequência vem as funções do presidente, como eu falei para vocês. Num primeiro momento, o regimento interno fala o que faz a mesa. Depois ele fala em separado, o que cabe ao presidente, o que cabe aos vices, o que cabe aos secretários. E é isso que a gente vai ver a partir do próximo vídeo. Até logo!